E aí, galera evolutiva, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live, né? A nossa jornada, nosso encontro que começa agora. Hoje é o primeiro encontro, né? É o nosso encontro evolutivo. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto que com certeza não foi feito só por mim, mas por muitas outras pessoas, né, muitas consciências envolvidas nesse projeto. Estou muito feliz, hoje estou passando um dia com muita gratidão no coração, né, de poder trazer algumas mensagens para vocês com alguns convidados especiais. E hoje, no nosso primeiro encontro, nós temos a presença da nossa Rosandra, daqui a pouco vai estar aqui conosco, onde nós vamos falar sobre o despertar espiritual sem medo, né? Então, enquanto a gente espera aí a Rosandra entrar, daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco, eu queria mais uma vez agradecer. Para quem não me conhece, está chegando agora no meu Instagram. Eu sou Wellington Santos, eu sou nutricionista, sou formado e pós-graduado, sou pós-graduado pela USP, lá de pós-graduação de nutrição esportiva e também nutrição vegetariana e vegana pela Plenitude, assim como também tenho pós em fitoterapia, né? E como essa semana eu divulguei bastante as lives, eu divulguei aqui no meu Instagram e no WhatsApp, vários amigos também divulgaram, e eu recebi algumas mensagens, né? E as pessoas falando assim, mas o que tem a ver espiritualidade? Né? Umas sem entender, outras gostaram bastante do tema com a nutrição. Então a nutrição, na verdade, ela está associada, né? Quem assistiu um vídeo que eu coloquei alguns dias antes, falando de como surgem as doenças, já sabem, né? Que nós não temos somente esse corpo físico, né, esse corpo de carne, mas nós temos corpo mental, um corpo espiritual, um corpo emocional, e eles estão todos interligados. Então aquele foi um aquecimento para a live de hoje, onde nós vamos abordar o despertar espiritual sem medo. Né? Então eu tive o meu algum tempo atrás, deixa eu só ver aqui se a Rosandra já entrou. Se a Rosandra já estiver aí, me dá um oi, Rosandra, só para eu ver que você já entrou aqui. Coloca aqui, que tem muita gente entrando. Eu não consigo ver se você já entrou. Aqui já entrou. Vou chamar aqui a Rô. Só um minutinho. Já enviei o convite para ela. Só estou esperando ela aceitar para ela entrar aqui conosco. Ela está entrando aqui. Oi, Rô. Oi, amigo. Peraí, só um minutinho. Então a Rô está entrando. Aí, boa noite. Estava aqui me apresentando. Boa noite, Né, amigo. falando do nosso tema, nossa live de hoje é sobre o despertar espiritual sem medo, né? Então, para quem não sabe, o meu processo ele começou, eu estava contando um pouquinho, lá em 2018, né? Já tem indo para 4 anos, né? E a Rô, ela Ah, acompanhou o início do meu processo. Lembra, Rô, de como foi? Eu estava lembro como se fosse hoje. Aham. Eu tava lá na casa, a gente tava na casa de uma amiga, né? Nós estávamos na casa de uma amiga, a gente tava assistindo filme, né? Bem despojado lá. E quando a gente viu, enfim, aí veio, quando a gente menos espera, né? Então, para quem não conhece a Rosandra, essa é a Rosandra, essa mulher linda, espiritualizada, mãe, comissária, marumbeira, né, adora academia e é uma grande amiga. E Rô, muito obrigado mesmo por ter aceito participar.
não poderia ser outra pessoa, né? Que não fosse você, porque você me acompanhou desde o início. Desde lá do início, quando eu tive o meu despertar, você participou, você estava junto. Você me apoiou em muitos momentos no despertar. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite. Então, eu queria que você se apresentasse agora para quem não te conhece. Bem, para mim, amigo, primeiramente uma honra poder estar aqui, né, nesse nosso processo, na verdade, porque nós ainda estamos nessa caminhada do despertar espiritual. Para quem acha que você desperta e para, não funciona assim, né? E para quem não me conhece, eu sou a Rosandra Carvalho, né? O Wellington já descreveu várias coisas sobre mim. Eu tenho uma profissão, realmente, eu sou comissária de bordo, e eu comecei dentro da espiritualidade devido ao meu processo, né? Então, eu vim do cristianismo, depois eu despertei na Umbanda, e depois eu não parei por aí. Só que eu tive um despertar um pouco mais complicado devido a ter sido muito sozinha na época, né? Não se falava muito dessas coisas. E aí eu fui prosseguindo, até que eu me encontrei dentro do hermetismo e dentro da filosofia. E falando um pouco de hermetismo, muita gente também me mandou mensagem, né, Rô, perguntando, o que é hermetismo? Você colocou lá que ela é hermetista. Explica um pouquinho. No Sim. post de hoje eu já coloquei, tipo, um breve geralzão sobre o que é hermetismo, mas eu queria que você explicasse para o pessoal o que é hermetismo, até para a gente entender. Eu já te acompanho, então eu já sei, né, na prática o que é, mas para quem não conhece. Então, o hermetismo, ele não é uma religião, tá? O hermetismo, ele é uma filosofia. Ele é uma tradição do Antigo Egito, né? Eu acho que alguém já deve ter ouvido falar de Tote, de Hermes, de Mercúrio. Então, eles são deuses da sabedoria. Então, o hermetismo, ele vem do Antigo Egito, porque o Antigo Egito é o berço do ocultismo, quer dizer, das tradições religiosas de hoje em dia, né? São princípios herméticos. Então, o que acontece? Tote, que era o deus egípcio, através de 7 leis sobre o universo manifestado, ele explicou como o universo ele era regido por 7 leis. Então, o hermetismo não tem essa coisa do dogma, né? O hermetismo ele vem através do autoconhecimento, ele vem através da filosofia para a sua autolapidação. Então, são vários tipos de sabedoria, né, que você inclui na sua vida para que você seja uma pessoa muito melhor. É bem amplo, né? É um assunto que dá uma live gigantesca, E para porque resumir, né? Resumir fica meio difícil, mas só para a galera entender, e também para a gente já começar a desmistificar, né? Porque o despertar espiritual, quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas já associam a espiritismo, né? E a gente sabe que espiritismo é religião. E aqui nós não estamos sim. ligados à religião, né? Então, para o pessoal entender, assim, para a galera até poder falar assim, eu acho que eu estou no processo de despertar espiritual. Quais são alguns Sim. sinais que você poderia colocar para a gente de um despertar espiritual? É assim, eu vou falar um pouquinho do que é, dentro da minha concepção, o despertar espiritual. O despertar espiritual, ele é o verdadeiro caminho do autoconhecimento de uma forma mais profunda. Então você sabe aquele momento que você para de vagar no mundo e você começa a ter curiosidade de saber de onde realmente vem a sua natureza espiritual? Quem que eu sou? Por que eu acredito nessas coisas? Então, o despertar espiritual pode vir de duas maneiras. Ou da forma mais sutil, né? Que é no seu caso, que é quando você conversa, quando você consegue virar uma chave na cabeça. Então, é o despertar mais sutil ou o mais denso, que foi o meu caso, né? Como eu vinha de uma tradição, a tradição cristã, a tradição protestante, então foi um despertar um pouco mais denso, né? Mas o despertar espiritual nada mais é do que isso. Quando você começa a pensar fora da caixa com relação à sua natureza espiritual. É bem interessante isso, né? Quando você coloca o tema, por isso que foi despertar espiritual sem medo,
Porque quando a gente fala assim, meu, eu tenho que pensar fora da caixa, né? E o que seria essa Sim. caixa? É justamente você não viver sem se questionar, você viver. Eu acho que hoje, depois do meu despertar, eu não conseguiria mais me imaginar vivendo sem ter essa consciência, né? Sem questionar algumas coisas, só porque a gente vê muitas pessoas aceitando, só aceita. Eu até falo pra galera, toca Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a galera vai Sim. vivendo dessa forma. A gente não está aqui julgando ninguém, né, Rô? A gente só está falando de como foi o nosso processo, do que a gente sente hoje, né, do que a gente sentia antes, como a gente se visualizava. Até antes de ontem a gente estava conversando, que a gente conversa muito, e você me colocou, né? Você é outra pessoa. Aquele Wellington de 2018 para trás, o Tom de 2018 para trás morreu, né? É outra pessoa, é um renascer mesmo, né? Um despertar. E Faz para a parte. galera entender, quando a gente coloca assim, como você colocou, que o seu despertar foi mais denso e o meu ele foi mais sutil. Eu vou explicar para o pessoal como é que foi o meu despertar, bem rapidinho. Aí depois eu vou querer também que você coloque como foi o seu, tá? Para a gente, Vamos para deixar. o povo entender que não tem uma receita, né, de despertar espiritual. Cada um vai ser de Sim. uma forma, vai ser dentro de um contexto, vai ser dentro do que você acredita, dentro da sua realidade, dentro, né, da sua dimensão, daquilo com que você se conecta, e como que você vai também poder ler, né, esses insights que são dados para você. Então, gente, eu estava com a Rosandra. Então, a Rosandra, ela foi um instrumento do meu despertar espiritual. Eu sou muito grato a ela até hoje, né? Eu vou ser eternamente grato a Rosandra, nós somos irmãos de espírito. E eu estava num momento da minha vida bem tenso, e eu lembro até hoje da pergunta que ela me fez, que ela falou assim, amigo, você tá bem? Aí sabe quando você tá naquele dia que você assim não tá bem, mas você não quer falar? Você não quer entrar no mérito? Aí eu falei, tô. Aí você sentou na minha frente e falou assim, amigo, senta aqui que você não tá bem, vamos conversar. E foi a partir dessa conversa, né, que a Rô teve comigo, através do qual o meu mentor, né, se manifestou e foi falando comigo. E a Rosandra, eu lembro até hoje que ela falou assim, amigo, eu não sei como que você vai reagir, porque na época, gente, a gente não era tão amigo assim. A gente estava na casa de uma Sim. amiga em comum. A gente só se conhecia, né, Rô? A gente se cruzava, oi, Sim. tudo bem, não sei o quê, mas a gente não trocava ideias mais profundas, né? E você falou assim, senta aqui, eu não sei como é que você vai levar isso, mas eu preciso te falar algumas coisas. E foi aí que você começou a conversar sobre espiritualidade e eu lembro até hoje que você falou assim, amigo, tá no momento de você despertar. Chegou o momento quando o nosso mentor, ele vem, ele se manifesta de uma forma tão clara como o teu tá fazendo, é porque chegou o seu momento. Porém, a espiritualidade, gente, respeita, né, o nosso livre-arbítrio. E você falou assim, ele vai respeitar se você quiser ou não. Você pode continuar vivendo do jeito que você quiser. Porém, você não vai ser feliz, porque essa não é a felicidade verdadeira na qual essa vida que você está vivendo, né? E aquilo, lembra que eu passei até mal, Rô, que meu coração deu taquicardia, eu fiquei nervoso, eu comecei a tremer. Você sentiu tão forte a vibração dele Foi. que você falou, eu acho que eu vou incorporar. Eu falei, não vai. Espiritualidade verdadeira, ela jamais é grosseira. A espiritualidade, ela é sutil. Uhum. E foi a partir daí, gente, que eu lembro também que a Rô falou assim, amigo, é um caminho de estudo, é um caminho de autoconhecimento. Você tem que meditar, você tem que estudar, você tem que se conhecer. Em nenhum momento ela falou assim, olha, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, porque agora você tem que ler só isso. Não, foi assim, se joga e acredita, né, Rô? E assim, eu sou muito Você vai estar feliz, amparado. porque como você mesma fala para mim, olha para o teu caminho, né? Olha para os teus passos para ver se você está no caminho certo, né? E agora eu queria que você contasse para a galera que está nos assistindo como que foi o seu despertar. O meu foi mais sutil, gente. Apesar de eu ter ficado, né, nervoso, ter passado mal com taquicardia, ainda foi sutil, porque
A Rô falou, eles sabem que você tem medo e você não vai ver espírito porque você não tem clarividência. Você vai sentir a espiritualidade na sua vida. Isso foi muito lindo. E não esqueça de contar como foi que o Heleno se apresentou para você. Ele não Ah, fez é bu, Heleno. verdade. Mas aí eu conto depois. Agora conta você. Tá bom, Você. fechado. Então, gente, a gente estava falando de dois tipos de despertar espiritual, né? No caso do Wellington, foi um despertar mais sutil, porque graças à espiritualidade dele, que conseguiu enxergar um canal em mim de comunicação, eu pude passar para ele um pouquinho mais de mais clareza e um pouquinho mais de amor, né? E nessas horas a gente tem que ter delicadeza para explicar. Quando eu contei isso para o Wellington, para mim também era muito difícil, porque eu também estava no meio da caminhada e me senti insegura de contar isso para as pessoas, porque eu falava, meu Deus, eu devo estar esquizofrênica, porque como que eu vou abordar uma pessoa e falar isso? Só que o mentor dele, eu estava tão sensível que ele falava, eu estou aqui, ele vai sentir. Você vai falar e vai fazer sentido na cabeça dele. Então foi de uma forma mais sutil, que daqui a pouquinho o Wellington vai contar. Bem, no meu caso, foi um pouco não, muito difícil, porque eu venho da tradição cristã, né? Eu venho do cristianismo. E eu venho da vertente do ai, fugiu agora de mim. Evangélico, né? Eu venho Evangélica. da vertente evangélica. Então, o que que acontece? Minha mãe era da Assembleia de Deus e meu pai da Deus e Amor, né? Então, naquela época, era as vertentes mais repressoras naquela época. Até por falta também de conhecimento, a gente não tinha onde ter mais informações. E na minha época, né, na nossa época, filho não contestava o que pai e o que avô dizia, era lei. Então a gente acreditava porque eles eram as nossas maiores referências, né? Então o que eles diziam era lei e ponto, acabou. Só que o que que acontece? Mesmo eu vindo dessa tradição cristã, né, foi uma herança, né, não foi uma escolha, porque eu nasci e me disseram que era assim. Eu ia para a igreja, só que eles falavam muito do Deus, desse Deus, né? Mas eu sentia um Deus muito repressor. E falavam do amor de Deus, do poder de Deus. Só que assim, gente, eu honestamente, eu não sentia dentro do meu coração como verdade. E me maltratava porque eu falava, como eu não sinto? E eu tinha medo de falar alguma coisa e ser mal interpretado. Então, o que que acontece? Eu vim nessa tradição ao longo da minha vida, né? Só que chegou um momento da minha vida que eu comecei a fazer o que normalmente os crentes dizem, se desviar dos caminhos de Deus, né? Como se fosse apenas um, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas. Então, eu me afastei porque aquele caminho, naquele momento, não me fazia bem. E fiquei sem acreditar praticamente em nada. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a sair muito, né? Eu não tenho família em São Paulo, comecei a sair muito. E com uma pessoa que, inclusive, está assistindo a minha live, o senhor Bruno, porque ele estava O Bruno presente tá no dia. aí. Tirão, meu Saudade, irmão, que ele Bruno. estava no dia. E nesse dia, eu fui uma balada, ela era de eletrônico, né? Então, um ambiente mais pesado. Apesar de estudar filosofia, eu gosto de eletrônico também. Para vocês verem que espiritualidade não é você ser quadrado, não, tá? E eu tava lá, né, nessa balada e eu tinha bebido, né? Eu bebo pouco, então qualquer coisa para mim já é o suficiente para alterar meu estado de consciência. Mas eu tinha bebido, nesse dia bebi um pouco a mais. E o que que aconteceu? Eu comecei a me sentir estranha, já praticamente no final da balada, e eu escutei uma voz dentro da minha cabeça falando Rosandra Carvalho. Gente, quando eu escutei Rosandra Tá Carvalho, bonita. eu, eu fiquei pensando assim, quem que tá falando? Só que o que que acontece? Você vem de uma vertente cristã, né? Porque assim, bem para quem é de vertente evangélica, qualquer coisa que fuja daquilo é o diabo, gente, tá? Então, o que foi que passou pela minha cabeça? É o diabo falando na minha cabeça. Quando eu senti que era uma energia feminina, você estava lá mesmo, Bruno. O que eu pensei? Meu Deus, é uma pombagira. E o que minha mãe me dizia na igreja, que pombagira era um espírito demoníaco feminino. Então eu fiquei apavorada.
E como eu tinha dogmas cristãos dentro da minha cabeça, quando ela começou a falar, eu pensei, você vai me jogar no chão e vai fazer eu passar a maior vergonha. Eu fui quase chorando. E a voz, muito calmamente, me disse, envergonhar seria envergonhar o meu nome e a minha energia. Eu não tenho por que fazer isso com você. Eu estou me apresentando apenas para você porque faz 33 anos que eu te espero, só que você não me dá entrada. Você deve estar achando estranho eu vir até esse ambiente e poder falar com você. Mas foi o único momento que eu tive, uma brecha que você deu para que eu pudesse me apresentar. Então, por que eu estou falando isso? Porque a espiritualidade ela é sutil. No seu caso, chegou o seu momento, e naquele momento você deu abertura para conhecer essa energia. Eu nunca dei abertura a minha vida inteira. Então a espiritualidade, ela tentou conversar comigo através de amigos. Oh, vamos lá no centro. Gente, eu li a passagem bíblica dizendo que tudo que fosse fora daquilo era Satanás. Eu dizia, Deus me livre, ele tá louco, olha, só tem demônio, eles estão te enganando. Eu falava isso. Então não tinha outra brecha. Teria sido naquele lugar, não tinha outro lugar. Então, a partir daí, começou o meu desenvolvimento, tá? E foi assim, um desenvolvimento muito difícil, porque eu tinha muito medo dessa entidade que se apresentou como uma pombagira rainha para mim. Só que a energia dela era muito sutil. E eu me sentia mais viva. E o que acontece? O Bruno, que estava comigo no momento, ele me olhou e falou assim, nossa amiga, você está mais fina, está mais bonita. E eu falava normal com ela. Ela dizia, fique tranquila, porque eu estava incorporada, tá, gente? Fique tranquila que ninguém vai perceber, tá? E deu horário, nós fomos embora e eu fui para minha casa. Chegando na minha casa, eu fiquei desesperada, porque eu falei, já sei o que ela vai fazer. Ela vai fazer eu entrar em casa, porque foi a primeira vez que a minha amiga não estava em casa, porque eu dividi apartamento. E eu vi a janela do meu apartamento estava aberta. Eu falei, ela vai me julgar, como é que quer me matar? O espírito demoníaco que entrou em mim agora quer me matar. E eu abri a porta e eu falei assim, né? Você é incorporado, você não tem controle do seu corpo, principalmente para quem está começando. Eu falei, eu vou chamar o porteiro. Ela falou, você não vai chamar ninguém, você vai entrar. E quando eu olhei a janela, eu falei, ela vai me julgar. Ela falou, você vai até a janela. E eu fui. Ela falou, agora você vai olhar para baixo. E eu olhei. E ela disse, você está vendo aquele carro? Você está vendo essa janela? Nunca você vai parar lá embaixo ou na frente de um carro. Porque a partir de hoje, tu estás protegida por mim. Ela falou, se não se joga dessa janela nem que você queira, porque seus guardiões estão hoje aqui. E eu vou te contar o que eu vim fazer na tua vida e o porquê você está aqui hoje. E na frente do espelho, para quem me conhece sabe que eu tenho 355 milhões de espelhos, né, uma obsessão por espelho, ela começou a conversar comigo. Era como se ela estivesse na minha frente. E começou a dizer tudo o que iria acontecer na minha vida. Toda a trajetória, toda a minha jornada. Ela usou uma palavra, um termo muito maravilhoso. Ela disse, você enfrentará dificuldades, mas não enfrentará sofrimento. Porque a verdadeira espiritualidade, através da dificuldade, ela te dá um ponto de referência de autorreflexão para você avançar, mas sofrimento não. Então, a partir desse momento, eu comecei a minha jornada. Primeiramente, a gente está falando de despertar. Eu despertei, o que é muito interessante da gente falar do despertar. Quando a gente desperta, a gente tem que entender aonde a gente desperta, tá? Onde a gente tem consciência primeiro, não significa que seja o nosso caminho final. Eu despertei na Umbanda. Apareci na Umbanda. Por quê? Porque depois do cristianismo, eu conhecia o catolicismo. E depois disso, só a Umbanda. Eu não conhecia mais nada. Então, precisava ser uma referência mais próxima de mim. No meu caso, foi a Umbanda. Então, a minha entidade se apresentou como uma pombagira rainha para mim. E começou toda a minha trajetória, gente. Trajetória de medo, trajetória de ir para a igreja. E muita gente pensa assim, no outro dia você foi para a Umbanda? Não, no outro dia eu fui para a igreja. Fui para a Igreja Universal no outro dia que eu incorporei. Detalhe, eu já fui de calça, porque eu falei, a hora que o pastor falar, se tiver algum demônio, alguma pombagira aí que se manifesta agora. Eu já imaginei que eu ia cair já com os capeta no corpo, né? O que aconteceu no dia que ele falou, se tiver algum demônio aí, sabe o que aconteceu comigo? Eu dormi.
Eu senti um sono tão grande dentro da igreja, tão grande, tão grande. E quando eu saí, eu falei, e agora? Eu nunca mais vou poder ir na igreja? Ela falou, você pode ir na igreja quantas vezes você quiser, meu amor. Isso não é assim, isso não é retirado de você do dia para a noite. O despertar espiritual, Rosandra, não é uma tecla que você aperta e a partir daí você muda. Não é isso. O resto você já sabe, porque é uma O história despertar espiritual, ele é gigante. sutil, né, Rô? Ele nos respeita. É quando a gente desperta Sim, espiritualmente, nós somos abraçados, nós somos acolhidos, porque a nossa equipe espiritual sabe dos nossos medos, eles nos conhecem de cabo a rabo. Eles sabem o porquê que nós sim, estamos aqui. Nos conhecem melhor do que nós mesmos, porque eles conhecem os nossos medos, mas também conhecem as nossas potencialidades, até onde a sim, gente pode chegar, do que nós somos capazes de fazer aqui. Né? E a Rosandra sim. contou o despertar espiritual dela, e eu lembro que quando nós estávamos conversando, ela falou assim, amigo, isso, gente, foi o meu despertar, eu tenho até a data, porque eu tenho como data do meu segundo nascimento. Foi dia 12 de dezembro de 2018. Nós estávamos juntos, né, Rô? Como eu falei. E a Rô falou assim, amigo, gravem a data, hein? 12 de dezembro de 2018. Ela falou assim, antes de virar o ano, o seu mentor espiritual vai se apresentar para você. Meu, eu quase caí no chão, eu quase desmaiei. Eu quase, pá! Ela até falou assim, calma, amigo, eu vou pegar um copo d'água para você que você não tá bem, não sei o quê. Gente, meu coração fazia assim. Ele batia no meu peito tão forte que eu sentia o meu peito, parecia que ele ia rasgar o meu peito e sair. De tão forte que era, mas era a energia que eu estava sentindo, né? Porque a nossa energia tá tão densa e chega uma energia tão sutil de amor tão grande que a gente não está acostumado e a gente estranha e a gente sente medo, né? Porque a gente tem medo do desconhecido. E aí, realmente, uma semana depois ele se apresentou, mas a Rô falou uma coisa para mim, que ela disse assim, peraí que meu caderno caiu. Ela falou assim, ah, calma que ele não vai aparecer na sua frente assim, pá, oi, tudo bem? Eu sou seu mentor espiritual. Vai ser de uma forma sutil, porque ele te respeita. Vai ser de uma forma amorosa. Vai ser num ambiente onde você esteja confortável. E qual era o ambiente que a minha mediunidade, a minha espiritualidade falava? No desdobramento. Lembra que você até me perguntou, ele está falando aqui de projeção astral. Para quem não sabe o que é projeção astral, é quando, no nosso momento de sono, o espírito sai do corpo. Que a gente acha que a gente está sonhando, realmente tem alguns sonhos, mas aqueles que são mais lúcidos são projeções. É quando o nosso espírito sai do corpo. E foi através de uma projeção, porque eu projetava desde pequeno, mas só que eu tinha muito medo. E aí a Rô falou assim, amigo, o medo é a falta do conhecimento. Ele está falando aqui, peça para ele estudar. Estude, estude e estude. E quando você tiver dúvidas, estude e medite. Você tem que meditar. Por que eu tinha que meditar? Para eu me conectar com essa energia. Para eu começar a conhecer essa energia. A energia mais sutil do meu mentor, da minha equipe espiritual. E no meu caso, para Rosandra, a Gi se apresentou para ela como uma pombagira. Para mim, Heleno se apresentou como um mentor espiritual, porque o espiritismo era o que estava mais próximo do catolicismo para mim. E foi a linguagem que ele utilizou para que eu pudesse entender quem era ele. Né? Foi aquela linguagem que ele utilizou. Hoje eu sei que ele não está dentro do espiritismo, até porque eu também não estou mais dentro do espiritismo, mas também foi sim. um caminho que me levou que eu fui levado após o despertar espiritual, assim como a Rosandra foi para a Umbanda. Mas também não foi assim, pá, do dia para a noite, porque eu fui estudar muita coisa. E muita coisa chegou para mim e falou assim, eu vou te mostrar que você não está ficando doido, porque da mesma forma que a Rosandra tinha, né, meu, tô ficando esquizofrênica de falar com os outros, eu também tinha esse questionamento. Será que eu tô doido? Porque eu comecei a ouvir vozes, a voz dele na minha cabeça, falando comigo, né? E eu disse assim, tá bom, você quer que eu estude, mas me mostra então o que que eu tenho que estudar. E um dia eu estava parado lendo, e se aproximou de mim um senhor e falou assim para mim, o que que você está lendo?
Isso eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. E aquele senhor falou assim, o que é que você está lendo? Aí sabe quando você está assim, eu estava com o livro do Chico Xavier, Ação e Reação, lembro até do título, mas eu queria mostrar, mas eu queria porque tipo, eu não conhecia ele, como será que ele vai interpretar isso, né, perante o preconceito que muitas pessoas têm com relação ao espiritismo? E aí eu mostrei assim rapidinho, ele, agora eu entendi. Ele disse, olha, eu estava sentado ali e se aproximou de mim um rapaz com uma luminosidade muito intensa, um espírito muito forte, e pediu para eu te passar uma lista de livros para você estudar. Sem eu nunca ter encontrado aquela pessoa na minha vida. Eu falei, se eu precisava de algo ainda mais direto do que isso, não existe. Né, gente? Então aí foi que eu comecei a estudar. E quando ele se apresentou para mim, foi dia 12, uma semana depois, foi dia 19. No dia 19 de dezembro, em projeção astral, ele se apresentou. Realmente foi no ambiente onde eu estava, onde eu fui acolhido com muito amor. Foi um sonho totalmente lúcido, foi uma projeção lúcida. Eu estava num ambiente com luzes de cromoterapia, tem até uma que a luz era dessa intensidade aqui, por isso que eu coloquei. A luz do ambiente era nessa intensidade, com um pouquinho de fumaça, um ambiente com poucos móveis, e ele chegou e falou assim, oi, tudo bem? Eu sou o Heleno. Dessa forma. Eu acho que Não foi burro, não foi, Helena. né? Não foi aquele espírito, igual o Gasparzinho tentando assombrar os outros. E a espiritualidade é isso, né, gente? Ela, quando chega o nosso momento do despertar, se isso está ressoando no coração de vocês, quem está aqui na live, saibam que a espiritualidade nos abraça. Mas a gente tem que também, se a gente está sentindo, a gente também tem que dar essa abertura, né, Rô? Para eles poderem se aproximar, porque eles não vão colocar nada em imposto, né, Rô? E, Sim. Rô, você falou de dificuldade e sofrimento. Faz a diferença para a gente. Existe sofrimento no despertar espiritual? Porque a gente colocou aqui, meu, senti medo, né? Meu, será que era pombagira? Será que ia me jogar? Mas teve sofrimento? Olha, no meu verdadeiro despertar espiritual, meu, da Rosandra, não do familiar, né? Porque a gente é iniciado desde pequeno pela nossa família. Então, na iniciação, que foi da minha família, sim, né? Eu não me encaixava dentro dos dogmas do cristianismo, então eu sofria muito. Não podia dançar, não podia isso, não podia assistir TV, nananã, tudo era pecado. Eu tive depressão com 12 anos de idade, tá? Depois eu conto para vocês, devido a dogmas religiosos, né? Que quase custou a minha vida por conta disso. Então, muita gente vai perguntar, então o cristianismo é uma coisa horrorosa, os crentes são isso. Gente, não é isso. A gente tem que entender, primeiramente, aonde a gente desperta. Por quê? Para que a gente não passe por esse determinado tipo de sofrimento. Por exemplo, eu tinha mediunidade quando eu era criança. E para minha mãe, que não tinha entendimento de nada, aquilo era o quê? Um encosto em mim. Então era para a igreja, era isso, era campanha, era jejum, era sofrimento. Eu era médium, só isso. Mas dentro daquela vertente eu não cabia, não era para mim. Não tem nada de errado com a vertente cristã, nada. Mas eu não cabia lá dentro, então causava muito sofrimento. Se minha mãe tivesse tido uma orientação e alguém tivesse dito para ela, olha, sua filha é médium, leve-a na Umbanda. Lá eu não seria louca esquizofrênica. Lá eu seria uma médium em desenvolvimento. Então, por isso Assim que a como gente numa tem casa que... espírita também, né? Sim, eu poderia ter ido no kardecismo. Então, o que acontece? Por que a gente vai saindo das vertentes? Por causa da nossa sensibilidade do lugar, da energia. Então, o que eu digo? A nossa verdadeira espiritualidade, ela não nos traz sofrimento, tá? Nos traz dificuldades. Por exemplo, a primeira vez que eu peguei um livro filosófico para ler, o que eu pensei? Eu sou uma jumenta, sou burra, eu não consigo entender essa linguagem. Eu falei, isso não é para mim. Eu não entendia nada. E o que aconteceu? Eu fechei o livro e falei, esse não é o momento. Até que um dia eu estava num local, vi um rapaz lendo um livro e eu senti uma energia muito forte em cima dele. A espiritualidade dando aqueles toques, né?
E a minha mentora falava, pergunta para ele que livro que é esse. Eu fiquei pensando assim, bem, já que ela é uma pombagira, deve estar querendo que eu dê em cima dele, né? Só pode ser, né? Olha a concepção da pessoa. E eu falei, não, não vou fazer isso não. Ela falou, querida, não estou falando para você dar em cima de mim. Apenas diga ao rapaz que você está lendo esse livro, né? Só que você está tendo dificuldade de compreensão. E era esse livro aqui que teve a capacidade de mudar a minha base de vida, minha base filosófica, que é o Caibalion, né? Tem essa versão aqui, que é a verdinha mais conhecida, e tem essa aqui, que é a comentada, tá? Eu estudo eles até hoje. Então, o que acontece? O livro que ele estava lendo era O Bendito do Caibalion, que foi o que me deu a base que eu precisava para começar dentro da minha verdadeira espiritualidade. Então, o conselho Só que eu vou dar pegando um aos meus... ganchinho, Rô, também já citando que alguém perguntou aqui dos livros que a Helena pediu, também para me servir de base, tá, gente? Então, assim, a Uhum. gente não tem que tomar como verdade absoluta, né? Porque no despertar, às vezes, dá isso, né, Rô? Tipo, a gente se sente tão intenso que a gente acha que é só aquilo. Os livros que a Helena citou para mim foram a obra de Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, que foi há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e tem mais dois, Renúncia, e tem mais um que depois eu vou lembrar e eu falo. Mas foram 5 livros, que são as obras básicas de Emmanuel, de Chico Xavier. Tá? Então, foi essa que me serviu de base, assim como o Caibalion serviu para Rosandra. Porque para a espiritualidade Sim, falar conosco, nós temos que ter uma base filosófica, né, Rô? Por isso que a Helena falava isso estude. necessita, porque o que que a gente pensa sobre despertar espiritual? Tu acha que que precisa ser aquela coisa sacerdotal, que você tem que abrir mão dos prazeres da vida? Que isso, gente? Assim, espiritualidade é uma coisa, tá? E vida encarnada é outra. São duas coisas distintas, né? Porque senão, quando uma se mistura com a outra, a gente não vive, ou a gente fica louco, a gente profana as coisas. Então, a minha base espiritual começou através do Caibalion, porque a única base espiritual que eu tinha era a Bíblia, gente. Era a única, né? Só que eu precisava de uma vertente que fosse muito aberta, né? Que me fizesse ter vários pontos de vista. Então, a dica que eu dou para quem está começando no seu despertar espiritual, primeiramente, baixe sua guarda. É muito importante a gente baixar o nosso ego, a gente controlar o nosso ego nesse momento. Porque existem várias vertentes, né? Várias maneiras da força do todo, que a gente chama de Deus, força primal, o que vocês Universo. acharem, o universo se comunica com a gente. Gente, se um tipo de vertente está se comunicando com você e seu caminho está tendo sofrimento, você não está progredindo, só agradeça e saia. Não tente forçar uma coisa que não é para você. Uma coisa que minha entidade disse para mim. Você quer saber se eu sou boa ou se eu sou ruim? Se seu caminho está certo? Olhe para os vestígios que eu deixo. Se eles forem bons, o caminho é correto. Então, o caminho do despertar espiritual, gente, primeiramente, ele precisa ser solitário. Por quê? Quem te conhece mais do que você? Me explica. Ninguém. Ninguém. Então, é aquele momento. Ninguém. Você pega todo esse conhecimento e você vê como ele se comunica primeiramente com você. Né? Você lê tudo aquilo, você tem um ponto de reflexão sobre aquilo. A base filosófica ela é maravilhosa porque ela te dá um ponto de vista muito além, ela abre a sua percepção de uma maneira muito sutil. Né? A base filosófica, eu tenho como filosofia o hermetismo, porque para mim deu certo. Então você precisa ter essa sensibilidade com você, né? De saber que é o seu momento. Normalmente nesse momento a gente começa a ficar mais sozinho, começa a ficar mais recluso, porque a gente quer se conhecer, Começa a né? Porque a questionar gente muitas coisas, né, Rô? Muitas coisas do mundo, por se exemplo, eu posso até dizer, o meu grande despertar foi com a Rosandra, mas eu vim do catolicismo, mas muitas coisas lá eu também, assim como a Rosandra não se encaixava na igreja evangélica, eu também não me encaixava no catolicismo. Até um tempo, sim, fui crismado, fiz primeira Eucaristia, mas eu questionava muitas coisas também. E
E alguém perguntou como é que a gente pode identificar o despertar na nossa vida. É quando você tem essa expansão da consciência, né? Porque o despertar não é somente o despertar espiritual. O despertar, gente, é o despertar da consciência. É você sair dessa, sabe, dessa caixa, sabe? É você pensar fora da caixa. Eu vou complementar o que você falou. O despertar espiritual nada mais é um momento realmente do autoconhecimento profundo, né? E aí, quando a gente pensa sobre autoconhecimento, a gente pergunta assim: ah, eu sei o que eu gosto, eu sei que profissão eu quero, eu sei que música é isso, eu me conheço super bem, mas a gente está falando em se conhecer em essência, o que é diferente. Essência é aquele momento que a gente se conecta com o que tem de mais sublime dentro da gente. Aquele momento que a gente se olha no espelho e fala, bem, aqui eu não posso mentir. Já começa a falar de coisas que realmente você gosta, as coisas que você faz. Quando você começa a parar para questionar e... Você sabe quando você começa a ter aquela vozinha interior que fala assim, ó, sabe esse livro? Compra para você. Aí você fala, nossa, tu é louca, tem uma voz falando que compra esse livro, nem gosto desse tipo de livro. A espiritualidade, ela é muito sutil, gente. Mas o que faz a gente não perceber andar inconsciente no nosso processo? A gente estava falando ontem, a gente conversou bastante, eu e o Wellington, né? Que o poder dentro da espiritualidade é estar consciente, consciente do processo. Se você estiver consciente do seu processo, porque entenda uma coisa, a gente, quando quer conhecer uma pessoa, a gente faz o quê? A gente estuda a pessoa para poder agradar ela, né? O que ela gosta, o que ela lê, entra lá no Insta dela para ver as coisas, para onde que ela vai, o livro que ela lê para ter assunto. A espiritualidade é igual. Você sabe que às vezes a gente não tem esse mesmo refinamento com a gente, né? Se conhecer. A partir do momento que você questiona tudo que foi colocado na sua vida sem critério nenhum, né? A gente começa a ter acesso ao que é sagrado dentro da gente, ao que é verdadeiro. Você começa a confrontar suas convicções. Eu dei até exemplo para você do arrumar o armário. A mesma coisa. Você tem que começar a arrumar o seu verdadeiro armário. Sabe quando você está arrumando o armário, você fala, nossa, de quem é essa blusa aqui? Eu nem sei de que eu ganhei. De quem é esse sapato aqui? Meu Deus, eu nem uso esse negócio. Nossa, essa bolsa, nada a ver comigo. É a mesma coisa. A partir do momento que você questiona suas convicções, você tem acesso ao que é genuíno dentro de você. Você apara todas as arestas e a partir daí você começa a sua caminhada com aquilo que realmente é importante para você. Para você. E o mais legal de tudo, gente, por exemplo, muita gente acha que eu converso com muita... Só quem me conhece sabe que eu converso bastante dessas coisas. Mas eu tenho muito cuidado de falar da minha entidade para as outras pessoas. Quando você fala de um determinado tipo de espiritualidade com uma pessoa que não tem estrutura psíquica, tá? Ela não tem equilíbrio, ela não é uma pessoa que ela entende que existem vários tipos de vertentes, vários tipos de comunicação espiritual, ela vai profanar tudo que você falar. Isso a gente até conversou, né, Rô? E a gente tem muito disso quando alguém me pergunta, fala, sabe o que você está estudando? Eu falo assim, estou estudando ufologia. É, Né? Ou então, é que a gente a Rô está estudando, você fala que você está estudando filosofia, né, Rô? Estou estudando filosofia. E o legal, gente, assim, ó, uma das frases que o meu mentor ele colocou para mim, quando nós começamos a ter contato, né, ele falou assim, a sua verdade, ela é sua. Ela não é de mais ninguém. Não queira impor a sua verdade aos outros. Né? Porque é o que nós estamos sentindo como verdade, que é diferente de religião, que é aquilo que, ai, porque tem que ser isso, porque tem que ser aquilo, porque isso pode, porque isso não pode. Inclusive, teve uma pergunta aqui da Lilith, colocou assim, como deixamos as doutrinas das religiões que foram impostas na nossa vida? Pois tenho muita dificuldade em deixar algumas coisas do evangélico, da doutrina evangélica, para trás, mesmo pertencendo a Umbanda, né? Então, como ela se chama? a Lilith, eu acho que ela te conhece. Então, o que acontece? A minha entidade, ela é Lilith, né? É uma energia realmente, para quem conhece, uma energia muito forte. A dica que eu posso dar para vocês é assim, ó.
Quando seus adversários se levantarem, quer dizer, os seus pensamentos, os seus opositores se levantarem, mostre a eles os seus advogados, o conhecimento, tá bom? Então, se você tem conhecimento, o que que acontece? Para quem vem de vertente cristã, né, que vem da igreja evangélica, o que que a gente precisa fazer? Gente, comecem pelo mais sutil, tá? Comecem pela filosofia, de verdade. Porque tem gente que acha que filosofia é aquelas coisas de recitar poemas shakespearianos. Não é nada disso. São grandes sábios que viveram numa época muito remota, gente, né? Eles têm ponto de vista assim, muito amplo que nos ajudam a compreender as coisas do nosso dia a dia. Então, comecem através, tirando essa coisa densa da religião, comecem se inspirando primeiro, né? Comecem pela filosofia, Até vejam porque filósofos. espiritualidade não é religião, né, Rô? Que as pessoas confundem. Mais uma vez, quando nós falamos de espiritualidade aqui, gente, a gente não está falando de religião. A gente está falando de essência, né? De onde a gente vem, qual é a nossa essência. Qual é a Sim, verdade que a gente se conecta, né? sim. E com relação ao que ela falou, o que que acontece? Como que a gente faz para sair dessa camisa de força que a gente fica inserido, né? Porque a gente sabe que não é a gente mais aquilo, a gente quer deixar aquilo para trás. Então, através do conhecimento, né, essas coisas elas vão parando de fazer sentido de uma forma tranquila. Não é arrancado de você na marra, né? Então, a partir do momento que você vai uma coisa também muito legal é estudar um pouco de psicologia, né? Por exemplo, eu gosto muito de Jung. Por quê? Porque ele te Eu mostra também um pouquinho gosto de de uma forma. Jung. Ele mostra de uma forma um pouquinho mais lógica o funcionamento da espiritualidade também. Então, o que que acontece? A partir do momento que você estrutura a sua mente, gente, a espiritualidade, ela só se manifesta num único lugar, não é na igreja, é dentro da sua mente, tá? Se sua mente for desestruturada, não importa qual seja a energia, ela vai fazer desgraça na sua vida. Se você tiver a cabeça desestruturada, você está dentro da igreja, você vai ser uma pessoa que reprime a outra pessoa, você vai ser uma pessoa que impõe conceitos de outra pessoa, que demoniza tudo. É assim que funciona. Se você estiver dentro da bruxaria e você tiver a mente desestruturada, você vai sair matando, querendo matar todo mundo, fazendo feitiço para tua vizinha, fazendo feitiço para o carteiro, feitiço para todo mundo. Então não é de onde você busca o conhecimento, é de como você estrutura dentro da sua cabeça. Então, estudem. Só o conhecimento tem o poder de mudar a sua vida. Isso é muito lindo, né? Porque foi uma das coisas que o meu mentor mais falou no início daquela nossa primeira conversa, foi estude, estude e estude. E você ainda falou assim, olha, ele ainda está falando aqui, quando você tiver dúvidas, estude mais e medite. Aí eu falei assim, Isso. gente, como é que eu vou meditar, meu Deus do céu? Né? Como é que eu vou meditar? Eu achava impossível meditar. Isso que a Rô colocou é de não ter só um livro, como a gente vê em algumas religiões. Você está aberto porque a espiritualidade ela é tão rica, ela é tão ampla. Por exemplo, a Rô já estudou Jung, eu também estudei Jung. Né? Eu estudei Chico, estudei o Livro dos Espíritos, estudei Bhagavad Gita, estudei coisas do budismo. Então, a gente vai... Estudei filosofia, então a gente vai estudar tanta coisa, porque é aquilo que vai nos dar base para a nossa jornada espiritual, para a nossa jornada, né, depois do despertar, pós-despertar espiritual. Mas nada, gente, nada é imposto, tem que ressoar aqui dentro. Né? Muitas vezes, a minha equipe mesmo, a Helena, falou assim, acalma, escuta o teu coração. O que ele está te dizendo? E uma das coisas que você colocou muito certo para mim, que você falou assim, amigo, quando você tiver dúvida, para e olha para trás. Veja todos os seus rastros, que você vai ver se você está no caminho certo ou errado. Né? Você vai ver Essa é a dica. se a espiritualidade, se realmente está te fazendo bem ou não. Se realmente Sim. você está no seu caminho certo, ou se você está na sua vertente. E quando eu olho para o meu caminho, quem me conhece, quem me conhecia antes... Ai, meu Deus. Já derrubando tudo aqui. Fiquei até
Fiquei até emocionado. E a gente, e quem me conhecia antes, sabe, né? Amigos mesmo que me conheciam, sabiam como eu era. Gente, hoje eu não como carne, olha só, isso não quer dizer que você tem que parar de comer carne, mas fez sentido para Sim, mim parar de comer carne em um determinado momento. Né? Então, não, nada é imposto, ninguém vai falar assim para você, como a gente vê aí em alguns lugares, olha, você tem que ser assim, você pode isso, você não pode aquilo, tem que ressoar, tem que fazer sentido para você. Espiritualidade, ela nos dá essa expansão da consciência, né? Por isso que a gente tem que estudar tanto o mental que a Rosandra falou. Quem pegar acho que 3 postagens, 4 postagens atrás, tem um vídeo que eu falei, tá lá, a origem das doenças. Depois vejam esse vídeo onde eu falo da origem das doenças, onde eu falo do corpo mental. Quando ele está em desequilíbrio, todo o resto começa a entrar em desequilíbrio, né? Porque a gente tem que cuidar do nosso mental. E as pessoas, elas dão tão poder a outras coisas, né, Rô? E se esquecem que o poder está aqui dentro. O poder tá aqui dentro. Deus Mas só só se que se a manifesta gente quando não a pessoa tiver, se consciente. a gente não tiver conhecimento e principalmente deixar o preconceito de dogmas religiosos para trás, porque eles aprisionam, eles não te libertam. Mas só que quando você chegar num determinado ponto, isso a gente até conversou ontem, não foi, Rô? Eu disse assim, meu, como que eu pude acreditar nisso daqui? Meu, assim, hoje, com esse despertar da consciência que a gente tem, a gente começa a se questionar. Mas só que a gente vê que não foi uma coisa assim, ai, foi retirada. Helena chegou e falou assim: olha, você tem que deixar de acreditar em Maria. Não foi assim, não foi. Eu continuo acreditando na energia de Maria, mas de uma outra forma, que não foi daquela forma que foi imposta, dogmática, né? Isso a gente conversou muito. Igual a. Eu lembro que você falou uma vez assim para mim, que a Gi falou assim para você: Rô, hoje você não está precisando de mim. Você está precisando fazer uma oração para o seu Deus, para aquele Deus que Sim, você estava se conectando, né? sim. Então, é justamente isso, gente. A espiritualidade, ela tem um respeito tão grande, e eu lembro, inclusive, Denis está aqui, né? Uma vez ele falou, e Denis também, a gente meio que começou no nosso despertar espiritual junto, o Denis França, que é um terapeuta holístico maravilhoso, que vai estar em uma das lives comigo também, na próxima quarta-feira, e ele falou assim uma vez para mim: amigo, como você sabe que o seu mentor é o seu mentor? E aquilo ficou aqui matutando, sabe, na minha cabeça. Eu disse: meu, eu tenho aqui no centro, porque eu não estava indo no centro espírita. Aí eu fui no centro pedir uma orientação com uma médium. Aí uma das coisas que a médium falou para mim, ela disse assim: o seu lugar não é aqui. É Olha, clareza, né? olha, olha o olhar acolhedor dessa pessoa comigo. Ela disse: você está sendo tão bem orientado pela tua equipe, pelo teu mentor. Se você quiser vir aqui, se falar no teu coração, você vai ser muito bem recebido. Mas o teu lugar não é aqui, Sim. né? E a Acho que a partir gente e a partir pode daí falar. eu falei assim, eu senti não foi um alívio, mas foi uma conexão tão maior ainda, né, com a espiritualidade, que a minha consciência se expandiu ainda mais, né, de coisas dogmáticas, de preconceitos que a gente traz também, né, de achar que só aquilo é verdade. E aí eu trouxe de volta a frase que o meu mentor espiritual falou: a tua verdade, ela é tua, ela não é de mais ninguém. Não imponha a ninguém, sabe? Você tem a sua verdade. E uma outra coisa também, gente, que a gente vai continuar na próxima live com o Denis, que é Despertei Agora, que vai ser o tema da próxima live, né? Que é pós-despertar espiritual, né? Uma das coisas que ele falou para mim também foi assim: viva cada parte do processo, porém não se apegue ao processo como verdade absoluta, porque a gente pode chegar amanhã e falar assim: Wellington, esquece tudo que a gente ensinou agora, porque era só para abrir a tua mente para uma coisa mais profunda que a gente queria te explicar agora. E quanto que isso é Mas verdadeiro, né, Rô? sim.
Eu estava vendo uma pergunta aqui que o Bruno colocou, né? Ele colocou, acho que é. Você consegue ler, amigo? Deixa eu ver aqui, se eu acho. Bruno, Tá. se puder Olha, repetir a vocês coloquem pergunta. suas perguntas aí, viu? E para Porque quem vocês ficam me achei a interrogando. pergunta do Bru. E Achou? para quem teve esse despertar e não sabe o que fazer, qual o primeiro passo? Para quem teve o Bruno, você é um sem vergonha, mas eu vou falar aqui, porque o Bruno é meu amigo, tá? Meu amigo, meu irmão, vou te dar um puxão de orelha. E você e outras pessoas que estão aí, que eu tô ó, só de olho em vocês. Gente, é assim, o despertar espiritual, como a gente falou, é o caminho do autoconhecimento profundo. Gente, a gente é assim, a gente tira momento para tudo. Tira momento para ir atrás de boy, tira momento para ir para festa, Para ir tira para tempo para academia? ir trabalhar, para ir para academia, para assistir Netflix. Mas, gente, que pobreza que a gente não consegue ter 5 minutos para se conectar com a gente. Então, eu vou lhe dizer o que minha guia me disse pela primeira. Tu ri, né, Bruno? Mas sabe o que eu tô falando? Eu dou um puxão de orelha nele fora daqui, da câmera, viu? A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente não pode confiar na nossa mente, gente. A nossa mente, ela nos engana muito. O que acontece? Começou seu despertar, aí você acorda com a energia, com a frequência alta, né? Você fala, nossa, hoje eu vou conseguir, hoje meu dia será incrível e não sei o quê, não. Na medida do dia, a energia ela vai baixando. O que que acontece? A gente faz o quê? Ah, não vou conseguir. Ah, esse negócio não dá. Ai, meu Deus do céu. Ai, é Gente, a muito gente precisa. difícil. Ai, é muito sofrido. Isso. Aí o que que acontece? Você precisa se ancorar. Escolha um momento lúcido da sua vida que você fale: eu estou bem agora. Estou bem, estou centrado, não estou pensando nada. A meditação ela te ajuda a se conectar com você, com o seu eu superior. Quer dizer, a parte mais centrada da sua mente. E a partir dali, você escreva os seus projetos. Todos os seus projetos e todas as dificuldades que você tem. E aí você se ancore naquilo. Eu prometi isso para mim e aqui agora, um checklist, e eu vou cumprir. Gente, quando chegar meia hora depois, tu vai ler aquilo, já não vai mais fazer sentido na tua vida. Você vai falar, nossa, eu estava louco quando eu escrevi isso. Não, você vai fazer o seguinte, você vai falar, não, isso aqui eu decidi no momento de lucidez. Agora eu não estou lúcido porque eu estou cheio de coisas na minha cabeça. Mas eu vou cumprir o que eu falei. O que acontece? Quando a gente não cumpre as coisas que a gente promete pra gente, a gente se autodesmoraliza. A gente perde credibilidade, né? Então, falando com o que o Bruno falou, para onde você tem que começar? Você tem que ver para onde sua consciência te leva, primeiramente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sou da igreja, que acontecia comigo, tá? Eu sou da igreja cristã, mas quando eu escuto uns batuquezinhos, meu coração dá uma acelerada. Então, significa que você pode ter uma vertente xamânica, que você pode ter uma vertente na Umbanda, na Quimbanda. Gente, esqueçam essa coisa de rotular as coisas. A energia não é boa e nem é ruim. Bom e ruim é a pessoa que faz uso do conhecimento. Quando você tem uma base moral sólida, o conhecimento, ele vem para te fazer uma pessoa muito melhor. A espiritualidade verdadeira sendo colocada na sua vida de forma correta, amparada, te torna uma pessoa melhor. Não tem como, porque tua base moral é muito alta. Tua base filosófica é muito alta. Então, Eu eu lembro vou de uma começar na coisa, psicologia. eu lembro de uma coisa que você me falou que eu também tive essas dúvidas, tá, gente? Porque a gente não desperta e brota um monte de coisa, tipo, ai, agora virei Chico Xavier. Não é não, gente. Matrix, pronto, outra pessoa. Não Pois é, é, não. não é assim, né? E eu lembro que eu também tinha essas dúvidas, que eu também tinha. Eu fui estudar Umbanda, gente, sem ser da Umbanda. Mas E, tem que estudar. e, Tem que uma, e estudar. As uma pessoas têm medo vez, do diabo e não sabem nem quem é o diabo, gente. e uma vez a Rô falou assim pra mim, amigo, você sabe onde é que faz, onde se faz mais macumba? Você lembra disso? Que você falou assim, dentro da Lembro. igreja. Sabe por quê? Ela me deu um exemplo aí eu fiquei assim chocado, igual como vocês devem estar agora, né? Aí ela ficou assim, amigo, eu vou te dar um exemplo. Uma mulher, o cara terminou com uma mulher, terminou o relacionamento. Aí essa mulher vai para dentro da igreja. Ela faz uma oração tão forte para ele voltar para ela, agindo contra o livre-arbítrio dele. Isso é macumba, porque ela está manipulando energia sem ela saber através da oração para ir contra o livre-arbítrio do cara. Então, isso seria o quê?
se ela não está fazendo uma manipulação energética que popularmente se chama do quê? Aí eu fiquei assim, velho, é verdade. Porque tudo é energia, é como a Rosandra colocou. Não é a energia que é ruim, ou a rotulação. É o que você faz dela. E por Sim. isso que a Rô, e uma das coisas também que você me colocou, você falou assim, e isso eu vou compartilhar com vocês agora, que você falou assim, amigo, você tem que baixar o seu ego. O que é baixar o ego, gente? Por quê? Quando a gente tem o despertar que ele ressoa tão forte, você já vem, porque veio na minha mente, e deve ter vindo, e deve estar ressoando também na de vocês, quem está aí no início. Putz, eu sou o escolhido. Olha só a espiritualidade, né? Tá falando comigo. Nossa, eu sou importante, eu sou Senha diferente. 1.875. E aí, a minha verdadeira família espiritual até demorou para se mostrar da forma como eles se mostraram. Você até falou isso para mim, depois que eles se mostraram, que você falou assim, se eles tivessem se mostrado da verdadeira forma, e você com seu ego elevado, você ia se achar melhor do que muita gente. Porque a sua Sim. natureza espiritual, ela não é daqui. Ela é de fora do planeta Terra. Aí, Sim. se eu tivesse com o ego inflado, o que eu ia falar? Ah, esses bandos de terráqueos, olha aí, eu vim de fora. Não sei o que, minha natureza espiritual é de fora, ela não é daqui, originária da Terra. Então tive que baixar o meu ego, e o ego também, gente, é a mente do ego, tá? Não é aquele ego de egoísmo, não é isso, não é disso que a gente está falando. A gente está falando da mente do ego que a gente tem que baixar, não assassinar a mente do ego, porque aí também vira a casa da mãe Joana, como o Jung colocou, Sim. né, Rô? Você já deve ter estudado. O ego ele é muito importante, mas a gente tem que trazer consciência para ele e falar assim. E aquela portinha que ele serve, né? Jung ele coloca o ego, ele faz uma casa mental. O que seria a casa mental? O que seria essa mente que a Rosandra falou? Ele coloca aqui, o nosso subconsciente é como se fosse o porão. O nosso consciente é aquela parte social da casa. E o nosso supraconsciente é como se fosse o sótão. E o ego, onde ele entra? Ele é aquela portinha que está ali entre o porão e a parte social. É ele que fala, isso daqui passa do meu inconsciente, do meu subconsciente, para o meu consciente. Só que você não pode deixar essa porta, Deus dará, abrindo e fechando da forma como ela quer. Você tem que ir lá e não, vou botar um porteiro aqui, porque eu vou decidir o que sai do meu subconsciente. Mas isso, gente, é estudo, é meditação, é autoconhecimento. Você ter esse poder sobre o seu mental, que é tão difícil. A gente não está falando aqui que é fácil, né, Rô? Mas é o É muito difícil. autoconhecimento. E outra coisa também, Sim. Rô, que as pessoas confundem muito. Ai, tive o meu despertar espiritual. Virei santo? Longe disso. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Por que a gente tem tanto problema? A gente acha um saco essa coisa de despertar espiritual muitas das vezes quando a gente não tem conhecimento. Porque quando você abre a Bíblia, tá lá uma vertente sacerdotal. Você tem que ser um sacerdote dentro dos princípios bíblicos. E realmente é muito difícil. Porque muitas das coisas que estão lá, por mais que a Bíblia tenha uma filosofia também que é muito bonita, né? Para quem é cristão, para quem é do cristianismo, para quem é da igreja evangélica, o conselho que eu dou, leia a Bíblia com o seu coração, que você vai ver que você vai ter outra interpretação. O problema é quando certos livros são interpretados por pessoas que não têm uma base moral sólida, que não têm um nível de consciência muito refinado. Gente, você vai viver de acordo com os princípios do ponto de vista de outra pessoa. E como eu disse, a espiritualidade ela é um encontro com o seu sagrado. Gente, é seu. Você sabe por que eu e o Wellington nós temos vertentes tão diferentes, mas a gente consegue conversar com tanta tranquilidade, porque dentro da verdadeira espiritualidade não tem espaço para ignorância, gente. Quando você entender que existem várias formas dessa natureza divina se manifestar, a gente para de achar que existe uma única verdade. Se existisse uma única verdade, não haveria sofrimento, porque todos pensaríamos iguais e sentiríamos iguais. Mas se há tanto sofrimento, porque a gente tenta se encaixar num lugar que não é nosso. Gente, independente do que você seja, eu, de verdade, quando eu comecei o meu processo,
Eu falei, eu vou estudar tudo. Satanismo, vou estudar. Luciferianismo, vou estudar. Quimbanda, vou estudar. Chico Xavier, não sei quem, não sei que mais. Tudo eu estudei. Tudo. A última vez eu falei, vou descobrir já a origem do capiroto, que eu quero saber quem é esse capiroto que é tão famoso, porque as pessoas... Gente, o capeta tem tanto espaço na vida das pessoas que é uma coisa absurda. Parece que Deus necessita do diabo o tempo inteiro para mostrar que ele é Deus. E, gente, na verdade, isso nem existe. Isso daí é uma coisa que foi inventado na época da Inquisição. Sabe? Para quê? Porque precisavam segurar a galera. Então, entenda uma coisa: o seu demônio, o seu diabo, são coisas que você não conhece. Só isso. Despertei dentro da bruxaria? Ótimo. Vamos começar a entender como que funciona. Veja a filosofia primeiro, que há por trás de tudo isso. E começar a estudar, por aquilo que pode ressoar também para você, né? Por exemplo, eu lembro que teve uma amiga que estava despertando dentro da bruxaria e eu fui perguntar para você, Rô, será que seria legal dela estudar aromaterapia? E você falou assim, para começar de uma forma mais sutil, sim, por que não? Ela vai entender a energia dos aromas, a energia da natureza, e aí vai ser um ponto de início para ela ir mais profundo. Sim, a gente tem que ter a sensibilidade. O que acontece? A gente desperta e a gente tem que ter. Gente, a gente tem que ter muito amor pela gente. Porque o que eu falo? Muita gente fala desse negócio de você se amar, né? De você isso, daquilo outro. Gente, a gente só consegue ter cuidado com a gente quando a gente começa a ter admiração pela gente. Quando a gente começa a se desenvolver, a gente começa a se cuidar mais. A gente começa a entender que nossa caminhada não é fácil. Então a gente precisa realmente se cuidar e entender que nós nascemos... Gente, eu nasci em Belém do Pará, tá? Nasci em Belém do Pará, eu moro em São Paulo. Mas por que eu moro em São Paulo? Porque quando eu me formei como comissária, lá em Belém, por mais que a minha cidade seja maravilhosa, seja incrível, minha cultura seja maravilhosa, só que para o meu trabalho de comissária, o mercado é muito restrito, não sustenta. Então eu precisei sair de Belém para vir para São Paulo para me desenvolver. O que eu estou tentando dizer? Não é porque você nasceu dentro de uma igreja cristã, ou você nasceu dentro da Umbanda, ou você nasceu dentro da bruxaria, que você tem que... E você não consegue se desenvolver. Você fala, tá, mas eu estou dentro dessa vertente e não me desenvolvo. Gente, pense, não é o lugar correto. Não tem como não se desenvolver onde o lugar é correto. Eu vim para São Paulo, né, e vim trabalhar na empresa que eu trabalho, eu deslanchei como comissária. Por quê? Porque minha energia estava aqui, não era lá na minha cidade. Então, o que eu digo para vocês, vejam do que vocês gostam primeiro, né? Como eu falei para sua amiga. Se você gosta de aromaterapia, se você gosta de cristais, existem várias vertentes que abrangem tudo isso. Pesquisem. Quantas vertentes abrangem, por exemplo, ervas? Vai aparecer um monte, né? Vai aparecer a Umbanda, vai aparecer a bruxaria, vai aparecer a Quimbanda, vai aparecer não sei o quê. Selecione essas e estude. E através da sua visão você vai dizer... E é engraçado isso, né, o que você está falando, mas a gente tem que buscar, né? A gente tem que pegar, tirar a bundinha do sofá, como a Rô falou, pegar um tempo e se dedicar também para a espiritualidade. Eu não vou viver espiritualidade, né? Porque agora eu vou virar monge budista. Não é isso que a gente está falando. Até porque nós estamos encarnados num corpo de carne, nós também temos a nossa vida social lá fora. Mas é você também se disponibilizar para a espiritualidade. E aí o que a espiritualidade faz? A gente estava até rindo, né, Rô? Pega, mostra um letreiro assim, LED, piscando na sua frente. Aí você abre o Instagram, aí vem alguma coisa e começa a aparecer para você. Aí você abre alguma página, aparece alguma coisa para você. Você vai numa livraria, aquele livro bate de frente com você. São sinais sutis. E cabe a cada um interpretar. Mas para a gente interpretar, a gente tem que também se movimentar. A gente também tem que se colocar à disposição. Não ficar esperando, eu vou ficar aqui esperando, deitado, me desdobrarem para eu ser levado para dizerem para mim o que eu tenho que estudar. Quando eu dei o exemplo do meu mentor, ele não chegou do nada e foi lá com um senhorzinho, pediu para ele escrever os livros no papel para mim, e deu. Eu fiquei a semana inteira. Eu acho que ele até ficou de saco cheio de tanto que eu falei, que eu ficava assim, tá, Heleno,
E o que que eu tenho que estudar? Você fala que eu tenho que estudar, você fala que eu tenho que estudar. O que que eu tenho que estudar? E eu fiquei a semana inteira mentalizando aquilo e mandando essa pergunta para ele direto. Aí ele deve ter falado, tá, beleza, já tô de saco cheio, toma, é isso daqui. Aí foi quando o senhorzinho chegou para mim e falou, ó, pediram para eu te entregar isso daqui. Foi uma forma mais direta, mas também já aconteceu na minha vida outras formas sutis. Tipo, já aparecerem cursos, de eu abrir o Instagram e vinha assim, curso tal. Aí eu, tá, beleza, mas eu tô estudando tanta coisa. Aí depois eu abri outra coisa, curso tal. Aí você pode falar assim, é o algoritmo. Tá, é a espiritualidade usando o algoritmo para te mandar mensagem. Sim, Sabe? E se claro. aquilo fez Isso é tudo. sentido para você, né, Rô? Se aquilo ressoou dentro de você, meu, vai que vai. É porque a nossa natureza, a natureza do ser humano, ela é caótica, tá? A gente vem do caos, a gente não vem da ordem. E muita gente fala, lógico que não, a gente vem do caos. Primeiro, pega o seu cabelo, pega a sua barba, para de aparar ela para você ver o que que acontece. Ela fica desse tamanho. Para de cortar as suas unhas, para de tomar banho para você ver o que vai acontecer com a sua natureza. Ela te bagunça inteiro. Então, a gente sabendo de onde a gente parte, a gente consegue se organizar. Eu escuto muito as pessoas falando assim para mim, não, Rô, eu não me preocupo, porque o que é meu está guardado. Aí eu te pergunto, querido, nós estamos num mundo vibracional. O que que acontece? Imagina eu e você mais uma outra pessoa. Aí essa pessoa fala assim, eu vou estudar, eu vou fazer um concurso, só que aquele concurso, ele é o que vai mudar a minha vida. Então eu vou atropelar quem passar pela minha frente, porque eu só tenho aquilo de oportunidade. E você vai fazer a mesma coisa. E tem 2 vagas. Só que estão concorrendo 3 pessoas. Eu que estou estudando igual uma louca, você igual um louco, e a pessoa que está lá estudando, que ela acha que está estudando muito, mas ela acha que a espiritualidade vai ajudar ela. O que que acontece? Ela não passa. Aí o que que ela vai falar? Não passei porque não foi o momento de Deus. Porque Deus Querido, não eu vou quis. dar porque Deus não quis. Entenda uma coisa, se você não se posiciona, as energias te atropelam. A pessoa que está lutando de um lado, lutando de outro, você fica para lá e para cá. A gente precisa se ancorar. O que é nosso, a gente tem gente que fala assim, ó, eu atraio, né? Eu atraio aquilo que eu mereço. A gente atrai o que a gente é. A gente precisa acumular muita coisa. Imagina, você quer ser um determinado tipo de pessoa. Você fala, não, eu vou conseguir aquilo muito rapidamente. Você até consegue, só que a sua energia é tão fraca para aquilo que logo você perde. Por quê? Porque você ainda não está preparado energeticamente para tudo aquilo. É isso mesmo. Né? E as pessoas. E também tem a questão da terceirização, né? Que quando eu estudei também essa questão mental, é que foi colocado muito pra gente essa questão da terceirização da culpa, né? Que a gente traz através do nosso mental. E nós temos, gente, nós temos tantas crenças limitantes que nos limitam e acabam prendendo todo esse fluxo de energia do universo, né? Então, só para dar um exemplo, tá? De crença limitante. A pessoa ela chega, ela, como a maioria, ela prefere ouvir, né, uma terceira pessoa falando, dizendo para ela, lendo, por exemplo, vamos pegar a Bíblia, né? Ela não pega como a Rô falou, a Bíblia e vai ler e vai ter a sua interpretação, o seu olhar, o que aquilo quer te dizer. A maioria ouve um pastor, um padre, pode ser um pai de santo, um guia espiritual. Por quê? Porque se nada der certo, ela terceiriza a culpa. Ai, não deu certo porque foi fulano que me falou. Aí quando ela não consegue terceirizar, ela terceiriza quem? O diabo ou Deus, que é mais fácil. Não, o diabo já está vivendo no inferno já, porque ele não aguenta mais tanta Terceirizando culpa nele, tanta né? culpa para o diabo, né? E quando não consegue, que já está carregado, aí terceiriza. Ah, não, porque Deus não quis. Porque Deus não era o momento de Deus. Porque, velho, mas você não fez, tipo, você não manipulou, estava ali a energia. E outras pessoas fizeram esse processo, né, Rô? E, É uma briga energética o tempo e as inteiro. crenças limitantes, elas cortam também esse fluxo de energia após o despertar. O que são as crenças limitantes? São dogmas, né? São coisas que nos limitam. E eu vou dar um exemplo de crença limitante que eu vi.
Tinha uma senhora, a, era a filha, a mãe, a avó e a bisavó. E a filha perguntou, a mãe estava fazendo pão e a mãe cortava as arestas do pão, as beiradas do pão. E a filha pegou e falou assim: mãe, por que você corta as beiradas do pão? Aí ela falou assim: ah, filha, eu não sei, sua avó fazia assim. Aí ela foi e perguntou para a avó: vó, sabe aquela receita de pão tal que você corta? Também corto. Mas por que você corta? Ah, porque a minha mãe, ou seja, a sua bisavó, fazia assim. E aí a Bisa ainda tava viva. Ela chegou para Bisa e falou assim: Bisa, aquela receita de pão e tal que foi passando de geração para geração, você cortava as pontas por quê? Ela pegou e falou assim: porque não cabia na vasilhinha que eu guardava, então eu cortava para o pão caber. Olha como algo que foi passado de geração para geração gerou uma crença limitante de que aquela receita tinha-se que cortar a beirada do pão e ninguém questionava nada. Simplesmente porque se fazia. Ou então você pegar, tem um livro de conhecimento, um livro de filosofia, um livro que vai te trazer conhecimento para o teu despertar, aí custa R$ 60, você fala, é caro. Você não vê, olha a crença limitante mais uma vez agindo, você não fala assim, não, é um investimento que eu vou fazer para a minha evolução, para o meu conhecimento. Né, Rô? Porque é bom a gente ficar atento, porque assim, infelizmente a gente vive realmente, a gente tem muitas responsabilidades no nosso dia a dia. O mundo material, ele exige muito da gente, né? Muito. É saúde, é pagar dívida, quem paga aluguel, quem paga prestação disso, é educação de filho. Então, a gente tem muita coisa que não nos refinam, que nos deixam mais densos mesmo no dia a dia, sendo que a gente não consegue ver esses sinais que a espiritualidade ela nos dá. E como a nossa natureza ela é realmente caótica, a gente acaba mudando só no bendito, entre aspas, né, do sofrimento. Então, a gente vive inconsciente do nosso processo espiritual, né? Só que chega um momento que nós somos parados. E parados de qualquer maneira. E aí é nesse momento que a gente tenta resgatar o nosso sagrado. É aquele momento que a gente tenta se conectar com algo que nos fortaleça no momento de dificuldade. Então, é esse momento, o que eu digo, gente, se conheça. Muita gente falava para mim assim, Rô, eu não consigo meditar. Eu digo, você. E a pessoa fala, não Eu consigo. era um. Você. Eu não consigo. Gente, meditação não é sentar e ficar esperando que a sua mente acalme. Gente, a mente, ela tem uma finalidade, pensar, né? O coração tem uma finalidade, bombear sangue, bater. Você vai falar para o seu coração, para agora porque você não pode fazer isso? Não. Você vai falar para a sua mente, para de pensar agora que você não pode fazer isso. Não é nada disso. Você tem que descobrir como que você vibra, que é importante. É como vibra. Por exemplo, eu tenho uma energia um pouco mais forte. Então, não adianta mandar música de flauta para mim, que eu vou ficar entediada e não me conecto. Eu tenho uma mediunidade um pouco mais densa, então eu me conecto com sons um pouco mais densos. Exemplo, aqueles de trilha sonora, orquestra, filme do Senhor dos Anéis, essas trilhas que eu me conecto, eu me sento. Já você que tem espiritualidade um pouco mais sutil, lembra a música que eu mandei para você? Uhum. Que é, eu acho que você lembra que é de flauta, não sei o que, você se Sim, músicas conecta. celtas. Música celta, isso mesmo. Então, você não tem que pensar assim, ai, me conecto com coisa mais pesada, sou do capeta. Não é nada disso, gente. É uma leitura energética que é importante a gente entender. E essas coisas, gente, vocês têm que ter um diário. Sabe por que a gente comete muito erro? Por exemplo, por que eu virei hermetista, eu me tornei hermetista? Porque o hermetismo, ele nada mais é do que um conjunto de regras onde o universo mostra a sua manifestação, tá? Então, é como se você entrasse num carro e você tivesse feito uma autoescola, conhecesse todas as placas direitinho. Você vai estar lá conduzindo a sua vida de uma maneira clara e lúcida. Você sabe onde tem que dobrar, onde tem que parar. Certo? Isso é quando a gente conhece regras universais. Agora, vamos dizer que você não estuda e você está caminhando na sua vida. Você vai lá, venda os olhos, entra dentro do seu carro, né? E começa a conduzir. Gente, vai chegar uma hora que você vai provocar um acidente. Não tem como. Você não tem clareza do seu caminho. E aí vem o famoso do sofrimento que a gente passa.
Então, por isso que é importante a gente conhecer a nossa natureza espiritual, se identificar como ser humano no mundo, independente de qual seja a sua vertente. O conhecimento vai te trazer a iluminação. A gente tem que ver as coisas pelos próprios olhos. Ah, isso é ruim. Tá, mas é ruim por quê? Porque muita gente fala, o que eu escutei a minha vida inteira é assim, ó, isso aqui é coisa do diabo, isso aqui é coisa de não sei o quê. Teve um dia que eu falei assim, eu vou ver todas essas coisas através da minha visão, do meu ponto de vista. E as coisas que eu estudei, que eu vi que não faziam sentido para mim, o que foi que aconteceu? Elas me libertaram. Porque existem os extremos de tudo. Eu vi determinados tipos de vertente, vi que realmente não era compatível a mim, mas eu sabia o que era aquilo. Então, quando alguém fala assim, os satanistas, eu já estudei satanismo. Eu sei que não me identifico com o satanismo porque eu estudei. Existem pessoas dentro dessa filosofia que se dão muito bem, que são pessoas. Existe, gente. Existem pessoas dentro do cristianismo, dentro do luciferianismo, dentro da Umbanda. Existe dentro do kardecismo? Existe. E existe gente desequilibrada em todas as vertentes. E a gente não pode ir atrás dos desequilibrados. A gente tem que ir atrás do que é correto, né? Da base, a partir da nossa base. Se não fosse isso, né, Rô, não teria tido a Santa Inquisição, que de santa não teve nada, né? Matou muita gente. Mas ainda existe. Mas a Inquisição existe ainda até hoje, é o mesmo povo, gente, só que eles estão disfarçados de hater. Essa que é a verdade, entendeu? É uma Inquisição do século XXI. Né? Sim, é o pessoal moderno agora, porque antigamente se queimavam as pessoas em fogueiras físicas. Hoje se queima com a opinião pública. Hoje você não pode falar nada, você não pode mostrar quem você é, porque existe uma verdade única. Não existe verdade única, existem vários caminhos que a gente deve procurar o nosso. Gente, é a sua vida, é a sua existência. Você está perdendo um momento da sua vida muito importante, preso em dogmas que não são nem seus, gente. Nem seus. Você não usa uma roupa que você não gosta porque você tem que caminhar a sua vida com essa bendita dessa roupa. Troque, vá lá. Tome cuidado para que a gente fala da nossa vida. Eu falo, agora eu estou falando para todo mundo, mas tudo bem. Eu falo mais que eu da cobra, mas beleza. Mas eu não tenho vergonha de falar da minha vertente, eu não tenho vergonha de falar da minha espiritualidade. A minha vertente, eu comecei tudo através da Lilith. Eu descobri uma força interior absurda, e muita gente fala assim, ai, mas a Lilith é um capeta, é um demônio, não sei o que, não sei o que. Gente, entendam uma coisa, o sagrado, ele não está numa banca de jornal. O que está na banca de jornal para que qualquer um leia é profanado, porque passa pela moral de outras pessoas, pela visão de outras pessoas. O seu sagrado, ele está dentro de você. Estruture sua mente, medite, faça isso por você, que quando a energia se manifestar, ela se manifesta de forma estruturada. E para a galera que acha que não consegue meditar, como a Rosandra bem colocou aí, eu era uma dessas pessoas, não conseguia, né, meditar. Aí fui levado em desdobramento para um lugar de meditação. E aí o que aconteceu? Heleno falou assim para mim, olhe para as pessoas que estão aqui. Aí tinha uma que estava naquela posição de flor de lótus, né, naquela tradicional. Tinha outra pessoa que estava na posição dos braços abertos, assim, olhando para cima, e descia uma energia muito forte sobre ela. Tinha outra pessoa que estava na posição do cadáver da yoga, que fica deitado com os braços e as pernas abertas. E tinha uma outra pessoa que estava toda torta, toda, tipo, com a perna aqui atrás ou da cabeça. E eu virei para ele e falei assim, Heleno, eu nunca vou conseguir fazer isso daqui. Ele falou assim, você não entendeu? Olhe de novo. Cada pessoa tem uma forma de meditar. Não existe a forma correta. Encontre a sua. Não existe mesmo. Não existe. Eu medito com música. Existem técnicas de meditação. Isso a gente sabe que existe. Sim. Mas assim, eu fui encontrar a minha forma de meditar. Como a Rosandra tem as músicas que ela se conecta, às vezes eu estou na academia treinando, ouvindo música celta. Então, por quê? Porque eu me conecto com aquela energia, com aquela vibração. Né, Rô? E pra gente finalizar, Rô, nossa, ó, passou rápido, hein? Eu tenho muito assunto, gente. Meu Deus do céu, é muito extenso. Né, é um assunto muito extenso mesmo. Eu queria que você deixasse
é uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo, que ficou aí quase 1h30, né, nos assistindo. Eu queria que você deixasse essa mensagem final para quem está nesse momento, né, do despertar espiritual, que está ressoando ali, está vibrando, o coração está igual o meu, parecia uma bateria de escola de samba, né, que está ressoando lá dentro. Bem, o que eu posso dizer para vocês é que o caminho do autoconhecimento, ele realmente ele requer que você estude muito, que você dedique um tempo muito valioso para você. Gente, nós estamos encarnados, nós estamos vivendo, e a gente não pode viver de qualquer jeito. Seja qual for a sua verdadeira espiritualidade, sua verdadeira natureza espiritual, se aprofunde. Entenda como se manifesta essa energia que você chama de Deus, de universo, dentro de você. Quanto mais você estudar, quanto mais de forma estruturada a sua mente ficar, melhor será o seu Deus. Porque Deus é a parte mais sutil da nossa mente. É o momento mais pleno da nossa consciência, independente de qual seja. Então, estudem. É o que eu posso deixar para vocês. Só o conhecimento tem a capacidade de libertar. Você é maravilhosa, nossa, eu ficaria aqui. Ah, eu amo Meu, quando a você. gente pega para conversar, né, Rô? São 2 horas, gente. Essa é a Rosandra. Eu acho que muitos comentários aqui embaixo, Rô, não sei se você estava acompanhando aí, mas o pessoal fica vidrado quando você fala, né? Você tem esse dom. Eu te agradeço muito por você ter sido esse instrumento, né, no meu despertar espiritual. Gente, a Rô, ela tem esse dom mesmo da fala, esse respeito, né, de não impor nada, de se colocar no lugar, de sentir a energia, de sentir o momento. Eu sou assim, ó, geral falando aí que é fã, né, que são seus fãs, né, e em breve também a Rô vai começar um trabalho de divulgação, né, Rô, do seu trabalho. Sim, eu vou começar também agora. Muitos colegas que estão aqui assistindo a nossa live, eu quero agradecer de coração, tá? De vocês terem nos prestigiado nesse momento. E a gente sabe que essa caminhada ela não é fácil, né? E quanto mais gente a gente tiver mostrando um novo ponto de vista para a gente, fica cada vez mais fácil. Eu vou começar realmente um trabalho, né? Porque eu já estudo durante muitos anos e eu vejo muitos colegas, né? Aflitos, principalmente por causa de dogmas religiosos, e eu já passei por isso e eu sei o quanto é difícil. E eu estou aqui realmente para ajudar e fazer com que a caminhada de vocês seja mais sutil, seja mais prazerosa e seja com mais amor. Quero dizer, Wellington, que eu tenho uma grande admiração por você. Você é um homem incrível. Realmente, o Wellington que você foi, a gente deve muito respeito àquele Wellington, porque ele te trouxe até aqui são e salvo. O Wellington é uma pessoa que estuda muito, que tem muito conhecimento, que realmente ele se jogou de cabeça. Essa que é a verdade. Ele sentiu a verdadeira espiritualidade dele e ele fez algo que nós dois fazemos muito bem. Nós protegemos o nosso sagrado. Todos devem fazer isso. Gente, a caminhada é só nossa. Existe uma carta no tarô que é chamada a Carta do Louco. É um menino e você não vê nada em volta dele. Você não sabe se ele está indo, se ele está voltando ou se ele está parado. Isso significa uma única coisa. Só você sabe o momento que você está vivendo. Então ninguém pode opinar, te jogar pedra, falar que é certo ou falar que é errado. Então estudem, gente. As trevas é a ignorância e a iluminação sempre será o conhecimento. Então vamos diante da luz do conhecimento. E eu finalizo a live, né, gente, agradecendo a todo mundo. Isso aí, Denis. Ó, Denis já quer você no Papo Desperto. Já fica aí o Eu estarei convite. lá, meu amor. Depois manda mensagem para ela, Denis. Com certeza ela vai aceitar meu Papo Desperto. Eu vou estar lá agora como Será um espectador. prazer, meu amor. E Denis vai estar na próxima semana. Denis é terapeuta holístico, mestre reikiano, te admira muito também. Então, na próxima quarta, no mesmo horário, às 20h30, vou estar com o Denis aqui ao vivo. E o tema da próxima live é Despertei. E agora? E aí a gente vai abordar esse tema. E eu finalizo, gente, agradecendo de coração. E finalizando com que a Rô não poderia também finalizar a live com o que você colocou para mim. Quando vocês tiverem dúvidas, olhem para trás. Façam assim, ó.
e olhem o caminho de vocês. Olhem os rastros e quem vocês estão se tornando. Que aí não tem dúvida. Não tem espaço para dúvida. O caminho não mente. Um beijo enorme. Gente, quem não segue a Rosandra, é Rosandra Carvalho com Z, tá? Apesar do nome dela ser com S, mas no Instagram tá com Z. Pode seguir lá a Rosandra Carvalho. Em breve ela vai começar a divulgar o trabalho dela também. Se vocês estiverem também nesse momento, ela vai poder auxiliar vocês, né, Rô? Com muito carinho, com muito amor e principalmente com muito respeito, que é o que você tem por quem te ouve, por quem você já tocou, como eu fui tocado. Rô, um beijo enorme. Obrigado, gente. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. Para quem quiser encaminhar, encaminhem a live depois. Daqui a pouco vai estar no feed, tá? Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, gente. Tchau, tchau.